Amém. Vamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O tema da mensagem: sendo transformado pela palavra. Não há nada mais transformador do que a palavra de Deus. Não há nada que possa transformar mais o coração de uma pessoa, a mente, os pensamentos, do que a palavra de Deus. E este é um ano para nós de perseverança. E o Espírito Santo de Deus tem falado, embutido isso na minha mente todos os dias. Perseverar na palavra. Temos que perseverar na palavra. Então, quanto mais palavra, quanto mais conhecermos, mais força nós teremos para perseverar. Este será um ano de grandes oportunidades. Sabe que Deus está fazendo de forma avassaladora, as coisas estão acontecendo muito rápidas este ano. Olha, está um peso já neste mês de janeiro, como se já estivéssemos chegando ao final do mês. Tantas coisas que têm acontecido, tantas situações. Sabe que existiam situações que estavam para ser resolvidas há meses, anos, e nesses primeiros 8 dias eu tenho visto Deus resolver. Sabe, situações que o ano passado eu pelejei, eu fui atrás, eu corri, e já nesses dias de janeiro Deus já fez. Então é um ano sobrenatural e precisamos da palavra nos transformando diariamente para avançarmos, para perseguirmos e perseverarmos nos projetos de Deus para nós. Em 2 Timóteo, Paulo, escrevendo ao seu filho na fé, ele diz: se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, ele por sua vez nos negará. Vamos orar ao Senhor. Pai amado e eterno, Deus bendito, justo, fiel e verdadeiro. Tu és o nosso conforto, Tu és o nosso consolo, Tu és o nosso Deus. Nós agora nos rendemos, nos submetemos à Tua autoridade, Deus. Nos submetemos à autoridade do Teu Espírito Santo e pedimos: transforma a nossa mente, os nossos pensamentos, pelo poder da Tua palavra. Nós estamos aqui para Te honrar, estamos aqui para perseverar na palavra. Que a Tua palavra nos capacite para isso, pois sabemos que só ela pode. Em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. Muito obrigado, viu, diácono? Que Deus continue abençoando a sua vida, a sua casa, a sua família, constantemente. Louvado seja Deus. Meus amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, minha família espiritual. Eu tenho vivido juntamente com a minha casa, com a minha família, um momento muito especial. Um momento em que nós estamos revendo situações, estamos nos abrindo para que Deus faça em nossas vidas a sua vontade. Eu disse aqui na igreja, desde a passagem do ano, Deus tem falado ao meu coração, Deus tem falado à minha mente espiritual, Deus tem cobrado de mim, especialmente de mim como pastor, como anjo desta igreja, postura, direcionamento, principalmente no que tange a palavra. E eu estou feliz com Deus porque eu já tenho visto nesses primeiros 8 dias do ano coisas extraordinárias acontecendo no nosso ministério, acontecendo na minha vida pessoal, na minha vida ministerial, e eu tenho visto em toda a igreja já um mover extraordinário da parte de Deus. E ontem à noite
eu estava orando, buscando que o Senhor me desse a direção para que, mais uma vez, este altar fosse porta-voz, boca de Deus para o povo do Senhor, para os eleitos e eleitas, amados e amadas de Deus que aqui frequentam. Foi quando o Senhor começou a me falar do poder de transformação que a sua palavra tem. Sabe que eu estava com a Bíblia aberta e o Senhor começou a falar à minha mente espiritual, o Espírito Santo de Deus começou a falar comigo, dizendo, não há nada que possa transformar mais o homem do que a minha palavra. Eu peguei a minha Bíblia e disse, eu tenho nas minhas mãos um livro, mas não há nada que possa mudar e transformar mais a vida de uma pessoa do que este livro, a Bíblia Sagrada. Você sabe que não é este livro fechado, não é este livro na cabeceira da cama, dentro do carro ou na escrivaninha. É este livro dentro do teu coração. Diga para o seu irmão, diga, nós precisamos da palavra. Nós precisamos da palavra. A palavra de Deus, ela é viva, eficaz. É a única palavra que convence o homem do pecado. Você sabe que quando alguém está em pecado, se alguém lhe disser, você está em pecado, você está no erro, talvez esta pessoa trave uma guerra, uma luta com esta pessoa. Às vezes você vai pela sua vontade, querer aconselhar alguém, entra por aqui e sai por aqui. Eu, nesses anos de vida com Cristo, já estive em clínicas de recuperação, eu já estive fazendo um trabalho na FEBEM, na extinta FEBEM, não existe mais, e já estive em presídios. E nesses lugares, eu encontrei pessoas que foram transformadas pelo poder da palavra. E encontrei outras tantas que receberam conselhos de pais, amigos, que não surtiram efeito. Então diga para o seu irmão, só a palavra transforma. Às vezes você conversa com alguém e diz, olha, não faça isso, vamos mudar, não vamos mais fazer desta forma. Dada a circunstância, devido ao momento, algumas pessoas dizem, é verdade, não vou mais fazer isso, não vou mais me meter com isso. Mas passa um tempo e a pessoa volta a fazer. A única forma de alguém se arrepender e se convencer do pecado e se livrar de algo errado, só a palavra de Deus pode produzir. A Bíblia Sagrada cura, transforma e renova a mente. Só a palavra de Deus pode transformar a vida de um homem. E estudando ontem à noite a Bíblia Sagrada, eu disse, Senhor, o Senhor nos trouxe uma palavra profética, que este seria um ano de perseverança. O Senhor está me falando sobre a palavra que transforma. E o Espírito Santo de Deus foi me direcionando enquanto eu lia todo o capítulo de 2 Timóteo. E o Senhor começou a me revelar o poder e a eficácia que a palavra de Deus tem na vida de uma pessoa. Sabe que nós precisamos entender este texto, o contexto por trás desse texto, para entendermos o mover que está sobre o nosso ministério no ano de 2014. Então, vamos entender. Paulo escreveu uma carta direcionada a Timóteo. Agora, quem era Timóteo? Qual era a relevância de Timóteo para a obra de Deus? Qual a importância de Timóteo para a obra de Deus? Então, quem era Timóteo? Vamos entender quem era Timóteo. Timóteo, no grego, Timóteos, que significa honrando a Deus ou honrado por Deus. Então, Timóteo era alguém que tinha a honra de Deus e que honrava Deus já na essência do seu nome. Timóteo veio de uma família em que o pai era grego, porém a mãe era uma judia, convertida ao cristianismo pelas palavras de
Paulo, do apóstolo Paulo. Então, você vê que Timóteo vem de uma origem, de uma família, em que a fé e a piedade era evidente. Você vê uma das passagens de Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz, da fé sem fingimento que encontrei em sua mãe Eunice, em sua avó Lóide. Então, Deus começa a vida espiritual de Timóteo muito cedo, desde muito pequenininho. Ele já vai entendendo a palavra cristã, entendendo quem era Deus, entendendo a importância de Deus em sua vida. Timóteo, desde muito pequenininho, Timóteo já ouvia acerca do cristianismo pela boca de sua mãe e de sua avó e pelas palavras de Paulo. Quando Timóteo chega à adolescência, com uma idade de 14 e 15 anos, Timóteo é adotado por Paulo. Paulo então adota Timóteo para si e faz de Timóteo não apenas um discípulo, mas um filho. Então, vamos começar a entender as palavras de Paulo, dirigida a Timóteo. Esta carta, são 2 cartas que Paulo escreve a Timóteo. Ele escreve estas cartas direcionadas a um filho. Então veja que há amor, há um sentimento que unia Paulo e Timóteo, e havia um cuidado excessivo da parte de Paulo para com a vida de Timóteo, para que Timóteo fosse um testemunho vivo do poder de Deus. Então, veja qual era a importância, olha a estima de Paulo para com Timóteo. Paulo, 2 Timóteo 1:1, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus, vírgula, ao amado filho Timóteo. Então, Paulo tinha uma relação com Timóteo, uma relação de pai e filho. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus e Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, Timóteo tinha um mentor, tinha um guia espiritual. Então, a mãe dele, Eunice, a avó dele, Lóide, ensinaram ele por um tempo. Então, tudo que Eunice, como mãe, pôde passar a ele, ela passou. Tudo que a avó dele, Lóide, pôde passar, ela passou. Chega um momento da vida de Timóteo que Paulo o toma para si, e Paulo começa a fazer de Timóteo um missionário. Timóteo começa a ir nas missões com Paulo, ombreando Paulo, vendo a postura de Paulo, aprendendo com Paulo. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque havia uma proximidade muito grande. E quando existe essa proximidade, você conhece o caráter da pessoa, as fraquezas da pessoa, você conhece as debilidades que esta pessoa tem, os medos, as ansiedades, os anseios, você conhece. Então, havia uma conexão espiritual muito forte. E Paulo conhecia profundamente a vida de Timóteo. Eles andavam juntos. Olha, chegou ao ponto de Timóteo, por ocasião do pai de Timóteo ser um grego, não ser um judeu, Paulo chegou a fazer a circuncisão, ele próprio fez a circuncisão de Timóteo, porque quem circuncidava um filho era o pai, o primogênito. O pai circuncidava, sendo judeu. Um grego não poderia fazê-lo. Uma vez que Paulo o adota para si como judeu, Paulo faz a circuncisão dele para que quando ele chegasse na sociedade judaica, a sociedade judaica respeitasse Timóteo, um menino já com 16, 17 anos. Então, veja a ligação e a conexão que eles tinham de pai e filho. Atos dos Apóstolos 16, versículo 3. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Então, veja só, para que ele chegasse revestido de uma autoridade, de um judeu verdadeiro, e que não houvesse ninguém que desabonasse a ele, mesmo que quietinho, calado, Paulo faz a circuncisão, ele próprio, diz os historiadores,
e os pesquisadores bíblicos que Paulo mesmo fez a circuncisão de Timóteo. Então, havia uma ligação muito grande. Agora, vamos parar um pouquinho. Estamos falando de um jovem de 14 aos 17 anos. Dos 14 aos 17 anos, Timóteo tinha medos, Timóteo tinha vontades, ok? Timóteo tinha pensamentos que faziam com que ele temesse. Você vê Paulo escrevendo uma carta dizendo para ele não temer, porque ele estava encarcerado, para que ele se mantesse padrão dos fiéis no procedimento, na palavra. Então, Paulo sabia as limitações que Timóteo tinha. Então, a partir daí, Paulo começa a escrever em 2 Timóteo, a partir do capítulo 2, uma carta para Timóteo, dando as diretrizes e a direção para Timóteo, como deveria ser a postura dele para que ele pudesse reinar, para que ele pudesse ser honrado, para que ele tivesse as portas abertas por onde ele passasse. E eu quero discorrer com você alguns versículos do capítulo 2 de 2 Timóteo, para que você entenda que aqui há princípios que eu e você temos que buscar para vivermos reinando em vida com Cristo nesta terra. Existem situações que eu tenho já falado aqui, nestas mensagens, eu tenho trazido isto à igreja, mas nós vamos agora entender isto claramente nesta passagem, em todo o contexto da palavra profética para 2014. Então vamos lá, vamos entender, porque nós vamos o ano inteiro estar aqui acreditando nesta promessa, o ano todo perseverando para reinar com Ele. Então nós precisamos entender todo o contexto desta palavra profética para 2014. 2 Timóteo 2, 1. Tu, pois, filho meu. Então, está vendo a ligação? Está vendo o carinho? Você consegue compreender? Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo. Olha o primeiro conselho, presbítero William. Paulo falando a Timóteo. Tu, pois, filho meu filho, se há uma coisa que você precisa, é se fortalecer na graça que está em Cristo Jesus. Então, igreja, Cristo vive, missão apostólica da graça de Deus em Itanhaém. Fortifica-te na graça. Então, não empreste os seus ouvidos para absurdos da lei, não empreste os seus ouvidos para falatórios, para coisas que não procedem da graça de Deus. Fortifica-te na graça de Deus que está em Cristo. Por que Paulo estava dizendo isso a Timóteo? Porque quando você se fortalece na graça, você cria resistência. Sabe que quando você se fortalece na graça, você resiste às tempestades, você resiste às situações adversas que vêm contra a sua vida. Sabe que uma pessoa que conhece a graça, persevera para viver uma vida de perseverança. Para perseverar, para reinar, você tem que se fortalecer na graça de Deus. Quem está compreendendo? Então, nós somos um ministério que vive por graça, que vive por fé, que crê contra a esperança, que crê nas promessas de Deus. Meu amado, minha amada, você tem que buscar a instrução da graça de Deus. Você não pode perder uma reunião, você não pode perder um culto. Nós vamos aqui começar, a partir de fevereiro, a nossa escola de capacitação espiritual, a nossa faculdade teológica. Você não pode deixar de se matricular. Nós vamos ministrar agora em fevereiro o curso de capelania. Se você tem um chamado, se inscreva, participe, para que você possa ser um soldado de Cristo. Conheça as doutrinas da graça de Deus. Nós temos mais de 100 livros do nosso apóstolo Miguel Ângelo. Talvez você que esteja aqui não tenha lido nenhum. Leia, compreenda. Tem pessoas, olha, não estou aqui para julgar nada, mas tem gente que lê de tudo, lê um monte de coisa, lê um monte de bobagem, que não leva a nada. Se a palavra de Deus é a única que transforma o caráter, a mente, o coração de um ser humano,
E os livros do nosso ministério são pautados na palavra. Você tem que ler os livros da nossa igreja. Nós temos uma livraria. Eu tenho visto que pessoas têm lido, pessoas têm comprado. Leia. Para que você possa se fortalecer na graça. Para que você tenha convicção da graça. Porque quando alguém lhe perguntar qual é a doutrina do teu ministério, como é o teu ministério, o que o teu ministério prega, o que o teu ministério fala, você vai abrir a Bíblia e vai dizer: o meu ministério é o ministério da graça de Deus. Nós cremos neste pacto de melhores e superiores promessas. Nós somos o povo que vive por fé. Nós não vivemos barganhando, nós não vivemos subindo um monte, nós não vivemos atrás de vigílias, de campanhas e campanhas, achando que isso traz poder. Nós cremos no poder da cruz, nós cremos no poder do sangue de Jesus, nós cremos na palavra de Deus, cremos que o Senhor nos redimiu pelo seu sangue. Nós precisamos conhecer a graça de Deus. Foi o que Paulo disse para Timóteo: Timóteo, para que você lá na frente se torne um grande homem, para que você seja um grande homem, você precisa, é necessário que você se fortifique na graça que está em Cristo Jesus. Amém? Porque esta palavra que eu prego no altar não surte efeito na vida de algumas pessoas. Olha, amados, nós estamos na TV, nós estamos na internet, as mensagens estão sendo colocadas no Facebook, no YouTube. Nós temos os CDs. E algumas pessoas ouvem a palavra, e a palavra não volta vazia. As pessoas ouvem, a palavra transforma, a palavra convence do pecado, mas por que algumas pessoas não conseguem persistir e perseverar nesta palavra? Porque querem misturar, querem dar o seu jeitinho, com uma aguinha, com um olhinho, com uma velinha, com um negocinho. Não funciona. Isto aqui é graça, a graça não se mistura com a lei. É como óleo e água, não se misturam. Então, tem que conhecer a graça. Foi o que Paulo disse para Timóteo: Timóteo, meu filho, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Amém? Fala para o teu irmão, fala: temos que nos fortificar na graça. Temos que nos fortificar na graça. Paulo vai adiante. Paulo diz assim no versículo 2: e o que da minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo, transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Olha, amado, olha o que Paulo diz: olha, aquilo que você viu de testemunha, as testemunhas, você viu testemunhando, falando, transmite isso para os fiéis, para pessoas idôneas. Você tem que transmitir a graça de Deus, amado. Sabe que você tem que transmitir a graça de Deus, com todo amor. Tem gente, não estou aqui para reprimir ninguém, estou aqui para lhe ofender, não estou aqui para fazer isso. Mas tem gente que usa a internet, o Facebook. Hoje a maior ferramenta hoje de comunicação, uma das maiores, é o Facebook. Tem pessoas que não usam mais nem sites, é o Facebook. E use o seu Facebook para mostrar a sua fé. Use o seu Facebook para dizer o que Deus tem feito na sua vida, para testemunhar o que Deus fez, para testemunhar a graça de Deus. Sabe, coloque lá o seu testemunho, para que todos da sua rede de relacionamentos saibam que Deus é por você. Saibam que Deus fez na sua vida. Olha o versículo 3 e 4. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Aí no versículo 4 ele diz: nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Paulo estava pegando pesado com Timóteo. Ele disse: Timóteo, participa do meu sofrimento. Vem cá que eu quero te participar, o que eu já sofri, para que esta palavra alcançasse você e muitas pessoas. Participa do meu sofrimento como um bom soldado de Cristo que eu sou, como um bom soldado que foi à guerra, que lutou e tem lutado. Participa, entenda, sabe, entre dentro do meu sofrimento, para você entender que nenhum soldado em serviço se envolve em negócio desta vida.
Ele estava dizendo, olha, você que quer ser um soldado de Cristo, quer servir a Cristo, o objetivo maior é satisfazer a Cristo, o nosso comandante, que nos arregimentou. Ele está dizendo, deixe as coisas deste mundo e honre aquele que te arregimentou. Eu fui buscar isso nos originais. Eu disse, eu preciso entender a essência desta palavra nos originais. Nos originais, diz que esse não se envolve significa dar prioridade ao chamado. Paulo estava dizendo, Timóteo, prioriza o seu chamado, prioriza a sua chamada, prioriza a sua vida espiritual, prioriza crescer na graça, prioriza ter uma vida com Cristo, prioriza. E também nos originais diz que este não se envolver é ser totalmente dedicado ao seu comandante e à sua missão nesta terra. Você tem que ser totalmente dedicado. Por que eu estou falando isso? Porque a sensação que eu tenho é que de uns anos para cá a igreja relaxou um pouquinho, um bocadinho. Algumas pessoas relaxaram um bocadinho, eu relaxei um bocadinho, e todo mundo foi relaxando um bocadinho, e achávamos que estávamos por cima da carne seca. Achávamos que estávamos vivendo o ápice do cristianismo. E a sensação que me ocorreu nesses primeiros 8 dias do ano foi que algumas pessoas já acharam que estavam num patamar superior. Eu também me achei, eu disse aqui domingo, eu achei que nós também estávamos acima de muita gente, porque em 12 anos fizemos e acontecemos. Foi quando o Espírito de Deus me disse que eu não tinha feito nada. Que a obra que Deus tem para a minha vida não é esta, eu ainda não vi o que Deus tem. Eu apenas estou alicerçando algo que será muito grande. Eu creio que esta cidade vai conhecer o poder de Deus através do nosso ministério. Não haverá uma só pessoa nesta cidade, mas desde lá no final do Mambu, na aldeia dos índios, até a ponta desta cidade divisa com o Peruíbe, que não conhecerá o nome deste ministério como um nome grande e um nome de um ministério que honra a Deus. Então, eu comecei a entender que Deus tem coisas grandes. Só que nesta jornada, todos nós começamos a nos envolver com as coisas deste mundo. E começamos a nos esquecer de priorizar aquele que nos arregimentou, de satisfazer, de ter total dedicação e devoção ao nosso comandante e à nossa missão. Você tem uma vida. Agora, entenda que esta vida é para honrar a Deus. E as pessoas que honrarem a Deus vão reinar com Ele. As pessoas que se renderem a Deus serão honradas, vão reinar. Paulo estava ensinando Timóteo a ter sucesso na vida. Eu estou aqui como o apóstolo Paulo te ensinando a ter sucesso na vida. Meu amado, minha amada, você tem um valor inestimável, você foi comprado a preço de sangue. Sabe que às vezes nós vamos permitindo, olha, com todo amor, às vezes é uma TVzinha aqui, com todo respeito, não estou aqui para querer poldar ninguém, mas às vezes é uma TV aqui, pense comigo com todo amor, sinceridade de coração. Quantas vezes você liga a TV na semana? Sinceramente, quantas vezes você abre a Bíblia na semana? Fora do culto. Quantas vezes você liga a TV? Amados, com todo amor eu vou dizer isto, com permissão do Espírito Santo de Deus. Tem pessoas que esquecem a Bíblia em casa e dizem, não vou voltar porque tem telão lá, não vou nem levar minha Bíblia. Não se preocupa com a espada, que transforma, que dá o arrependimento e convence do pecado. Mas se esquecer o celular, pode estar na porta da igreja, a pessoa volta em casa para buscar. Olha a inversão de valores. Eu não vivo sem meu celular. Então alguma coisa está errado. Estou aqui querendo lhe punir. Estou aqui.
Sabe, tem pessoas que não passam o dia, passa mal, vai parar no CTI do hospital regional, se não abrir o Facebook, pelo menos uma vez no dia. Se não abrir a pessoa tem um infarto do miocárdio. Se não abrir o Facebook. Mas nem lembra de abrir a Bíblia. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida. Eu e você estamos a serviço do Rei. Pastor, não é só quando eu estou na igreja. Então Deus só vai te abençoar a hora que você estiver aqui na igreja. A hora que você precisar da bênção lá fora, Deus não vai fazer nada, não. Meu amado, minha amada, comece a rever coisas na sua vida. Comece a rever a sua vida espiritual. Comece a rever se você não está um bocadinho, frouxo na questão da vida espiritual. Comece a perceber se você não é mais aquela mesma pessoa de antes. Ou quizás talvez nunca tenha sido. Chegou a hora de você se posicionar. Chegou a hora de você dar um rumo novo à sua vida. Chegou a hora de você mostrar ao que você veio. Sabe o que eu me vi, amados? Eu completo agora, em março, 38 anos. E eu me vi com 60 anos aqui, olhando para esta igreja, alguns irmãos com ruga, outros irmãos velhinhos, outros irmãos já mais velhos, com os filhos, casados, e eu aqui. Isso foi um choque para mim. Tomei um susto, eu disse, o quê? Eu com 60 anos, aqui? Eu não quero. Eu não quero com 60 anos, olha em nome de Deus, eu não quero. Com 60 anos estar aqui, isto aqui não é para nós, amados. Isto aqui é só o iniciozinho do que Deus tem para nós. Isso eu não posso, você não pode. Nós vamos estar além, nós vamos crescer sobremaneira, nós vamos reinar, nós vamos conquistar um espaço maior, melhor, mais. Você crê no que eu estou lhe dizendo? É a mesma coisa você chegar em casa e dizer, daqui uns 50 anos, essa a mesma TVzinha. Não. Em nome de Jesus, não. Comece a rever aonde você tem colocado o teu tesouro. Será que estamos valorizando mais o mundo do que as coisas de Deus? João 8,34. Disse-lhe Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Amado, a minha comida, o meu alimento, comida é vida, a minha vida consiste em fazer a vontade de Deus. O meu objetivo e o seu aqui nesta terra, não podemos nos esquecer disso. Nós estamos aqui de passagem. Alguns já foram na frente. Semana passada, a irmã Graça foi na frente. A mãe do Ronaldo só foi na frente. O que pode levar daqui? Nada. O que eu vou levar daqui? Nada. Eu estou aqui de passagem fazendo a obra de Deus. Você está aqui de passagem fazendo a obra de Deus. Daqui a pouco é você. Algum de nós vai na frente, amado. Algum de nós vamos combater o bom combate, completar a carreira, guardar a fé e vamos embora. E vamos estar diante de Deus e vamos dizer o quê? Sabe, Deus, é porque o Facebook... Sabe, Deus, é porque eu preferi honrar as pessoas do mundo do que as pessoas da igreja. Sabe, Deus, é porque eu preferi amar o mundo do que amar um irmão, porque tem irmão que é difícil. Agora me dá aí uma coroa de honra. Me dá aí a minha porção de honra, Deus. Porque eu venci, eu cheguei aqui. Amado, isto aqui é passageiro. Tudo que há aqui, a ferrugem, a traça destrói, tudo que há aqui é passageiro. A verdadeira glória, a verdadeira vida, viveremos com Deus. Só que a igreja está se esquecendo disso. A igreja está achando que a verdadeira glória é aqui.
Aqui reinaremos em vida sim, para que todos vejam que o Deus de Israel vive e vive através das nossas vidas. Mas tudo aqui é passageiro. Isto aqui não vale nada. Isto aqui não serve para nada. Todas as pessoas que estiveram perto de mim, no dia do velório da irmã Graça, o presbítero esteve comigo, eu falei isso para ele, o presbítero Rogério, o irmão Leandro, eu disse, tudo é vaidade. Disse o sábio, tudo é vaidade. Correr atrás do vento. O sábio diz isto. Você vê uma pessoa ali, um corpo, o Espírito tornou a Deus, você vê um corpo, você diz, tudo é vaidade. Tudo é vaidade, você pode pôr um cordão de ouro. Você pode encher o caixão de joias. Tudo é vaidade. Correr atrás do vento. A verdadeira vida é a vida celestial. Só que a igreja está se esquecendo disso. Não, porque isso aí não é minha parte, isso não é meu chamado, isso não é meu, isso não é meu. Meu amado. Ou não és filho. Só se você não for filho. Cada um de nós. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Olha o versículo 5 e 6 de 2 Timóteo. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Amados, olha só. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O filho não é coroado se ele não lutar segundo as normas da Bíblia Sagrada, não é honrado. É salvo, mas não é honrado. Tem pessoas que são salvas, mas não são honradas. Tem pessoas que chegam em alguns lugares e não são honradas. Eu disse para Deus, eu quero chegar no lugar, eu quero ser honrado como homem de Deus. Vocês estão dizendo, olha, verdadeiramente é uma pessoa séria, é uma pessoa correta, é um homem de Deus. Amados, põe aí no telão para mim. O atleta, o filho, não é coroado. A Bíblia diz, igualmente o atleta não é coroado. Então o atleta, o filho, não é coroado para reinar com ele, se não lutar. Lutar é perseverar, segundo as normas. Que normas? Da palavra. Se eu e você queremos ser coroados, ou seja, coroa, o símbolo que nós estamos usando este ano, a coroa. O atleta, o filho, não é coroado, ou seja, reinar com ele, não recebe a coroa de rei, não reina com ele, se não lutar. O que é lutar? Lutar, as armas da nossa milícia não são carnais, são espirituais, é perseverar segundo as normas. Que normas? Da palavra. Eu e você temos que, como Paulo disse a Timóteo, crescer na graça, entender a graça, viver por graça, para perseverar segundo as normas da Bíblia, para reinarmos. Quem está compreendendo? Você quer reinar? Tem muita coisa para ser mudado para reinar. Um rei é preparado desde pequeno para reinar. O rei tem que saber a postura de um rei. O rei tem que saber como age um rei. É desde pequenininho, é treinado. Deus está nos treinando aqui a cada dia para reinarmos com Ele. Você imagina, com todo respeito, Deus vai pegar um inconstante, e vai lhe dar um patrimônio, uma coisa extraordinária. O que vai fazer esse inconstante? Ele não tinha, já não vinha no culto, imagina tendo. Vai virar o rei do camarote. Vai virar o rei das festas. Imagina um inconstante. Só não vem à igreja. Vem um dia assim, pode vir na quarta-feira, mas não vem, vai. Aí Deus dá uma bênção grande. Diz, agora que eu recebi minha bênçãozinha, está agora. Não reina. Pastor, estou orando a Deus, para Deus me dar uma chacrinha. Aí, imagina um inconstante ganha uma chacrinha. Não precisa ser longe não. Pode ser aqui para trás, uma chacrinha. Não vem nem no culto, não vi no culto. Estava limpando a chacrinha. Eu não vim no culto hoje porque já se envolveu com os negócios desta vida. Deus não vai honrar os inconstantes. Os inconstantes não podem ficar com inveja dos constantes. Tem inconstante que a vida não é honrada, não é abençoada, porque é inconstante. É inconstante no procedimento, é inconstante na palavra,
é inconstante no caráter, é inconstante na língua, Deus não vai honrar. Deus não tem um compromisso de honrar uma pessoa dessa que o nega. Não está agindo segundo as normas da palavra. As normas mandam amar, as normas mandam respeitar, as normas mandam colocar Deus em primeiro lugar, as normas mandam honrar o reino. Se não faz isso, como eu vou esperar algo maior? Por que eu estou falando tudo isso? Porque nós temos que reinar. Nós temos que reinar. Se nós vamos reinar com Ele, eu preciso te dar a palavra para que ela transforme a sua vida e que você comece a dizer assim, peraí, realmente. Mas eu vou dizer uma coisa. Para tomar algumas decisões na vida tem que ter coragem. Sabe, você acha que é fácil para mim chegar aqui em cima e assumir que eu tive vaidade quando diziam para mim, olha, a igreja 50 anos assim, eu disse, tem que ter coragem para ver, quer dizer, eu fui vaidoso, eu pensei, olha aí, com 12 anos, olha aí, teto de forró, olha aí o quê? Vaidade correta? Que olha o quê? Quem sou eu? Pergunta meu nome no centro ali da cidade, fala, conhece o pastor Ricardo? Quem? Vão dizer o nome de 10 outros pastores, não vão saber quem eu sou. Mas vaidoso. Estava, Amado, quem nós somos na carne? 2 Timóteo 2,8. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas, como malfeitor, contudo a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos. Eliseu, tudo suporto por causa da obra de Deus, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. Paulo diz, eu suporto tudo para que o povo de Deus tenha o quê? Salvação. Olha a mente deste cara. Você não vê Paulo falando de dinheiro. Paulo fala de salvação. Os verdadeiros homens e mulheres de Deus se preocupam com salvação. Vamos começar a nos preocupar mais com salvação. Amém? Nós precisamos de coisas aqui, sim, precisamos. Mas acima de tudo, existem pessoas morrendo sem Jesus. Fiel é esta palavra. Se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Se perseveramos, também com Ele, se o negamos, por sua vez nos negará. Aí você entende. Paulo diz, olha, se perseveramos em tudo que eu falei anteriormente, de não se importar com as coisas deste mundo, honrar quem te arregimentou, sabe, crescer na graça. Se você perseverar nesta palavra em tudo que eu disse, aí você vai reinar com Ele. Você quer reinar? Mas tem muita coisa que precisa ser feito antes que você reine. Tem muita coisa para mudar. Apocalipse 2,5 diz, lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não venho a ti, e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Entre outras palavras, recobre o juízo e vê onde a vaidade tomou conta do teu coração. Amados, eu não posso dizer quanto tempo mais de vida você tem. Eu posso sair daqui hoje e a minha vida acabar. Você pode sair daqui hoje e a tua vida acabar. Eu não sei quanto tempo de vida você tem. Mas não sai daqui hoje sem antes se arrepender e voltar à prática das primeiras obras. Sabe que isto aqui falou muito ao meu coração. Arrepender, honrar Deus. E eu comecei a fazer um panorama geral da obra de Deus, dos programas evangélicos que eu assisto na TV, que passam, que eu vejo. Eu comecei a fazer um panorama e tem muita gente que se acha. Tem muita gente falando de tudo menos de salvação.
Tem gente achando que é melhor do que o outro. Não, porque eu sou melhor, porque fulano é melhor, porque eu faria melhor, porque eu sei isso, porque eu sei aquilo, porque eu não concordo, porque eu isso, porque eu aquilo. Meu amado, arrepende-te. Em Êxodo 3,5 diz, Deus continuou, não te chegues para cá, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que estás é terra santa. Sabe, tira a sandália dos teus pés. Sabe o que significa isso? Fique descalço. Fique limpo. Fique sem vaidade. Quando você quer ir numa festa e está bem arrumado, o que as mulheres colocam no pé? Um belo sapato. Aquele sapato, irmã Rose. Aquele belo sapato. O homem põe um belo sapato. Os especialistas dizem que se conhece uma pessoa pelo sapato e pelo relógio. Sapato. Deus diz, tira. Fique, sabe, sem vaidade. Meu amado, submeta-se à vontade de Deus em amor. Aqui não é o pastor que manda. Aqui é Deus quem manda. Sabe que às vezes algumas pessoas dizem e pensam, concordar, eu não concordo. Mas me submeto, fazer o quê? Quem pensa assim não honra a Deus. Se é assim que você tem pensado, arrepende-te. Eu não concordo. Meu amado, minha amada, você está aqui para honrar a Deus. Você está aqui para submeter à vontade de Deus. Você não está aqui para satisfazer a tua carne, o seu prazer. A tua vontade não existe. A minha vontade não existe. Até no princípio básico de ensinar a orar, Jesus fez questão de ensinar o povo dizendo que seja feito a tua vontade, a vontade de Deus. Entenda que em Cristo nós não temos vontade. Porque às vezes a nossa vontade é carnal, é terrena, é humana. Ela não serve para nada. Então, comece a entender que você está aqui para submeter à vontade de Deus. Não diga eu não concordo. Mas se o pastor quer assim fazer o quê? Isto é carne. Não faça isso, evite o sofrimento. Assim como Timóteo, todos nós seremos tentados. Eu queria nesse minuto final lhe dizer o seguinte. Satanás vai lhe tentar na sua fraqueza. Satanás vai lhe tentar na sua vaidade. Sabe aonde há uma fraqueza e uma vaidade? Satanás tentará. Satanás tentará alguns na cobiça. Satanás tentará alguns que têm uma fraqueza pelo sexo ilícito. Satanás tentará alguns na língua, porque tem uma língua afiada. Satanás tentará alguns no caráter, por não terem um caráter totalmente transformado. Este ano o inimigo vai colocar pessoas no seu caminho para que você não persevere, para você não perseverar. Eu tenho dito isso aqui desde a passagem do ano. O inimigo vai colocar pessoas no seu caminho dizendo, não é Deus, não se submeta, não faça. Satanás terá a ousadia de dizer, não dizime. Satanás terá a ousadia de colocar pessoas no seu caminho para dizer, não dê o dízimo porque não é de Deus. E com os teus olhos olharás a vida desta pessoa. E tudo o que ela te disser, Deus revelará o fracasso que há na sua vida. Para que você saiba que o Deus que você serve não brinca. Não é filho do homem para que minta nem se arrependa. Eu quero que você saia daqui hoje entendendo que pessoas vão te tentar. Às vezes quando mexem em algo seu, aquilo te tira do juízo. Vão te tentar. Às vezes é no dinheiro, vão tentar. Se você perder um bocado, 2 bocados, 3, 10, Deus tem um compromisso de te dar o dobro. Satanás vai te tentar para você não acreditar. Pessoas vão ser colocadas no seu caminho para dizer, não vá,
desista, pare. Timóteo, como todos nós, tinha fraquezas. Mas por trás de Timóteo havia um pai na fé que conhecia as fraquezas dele e começou a fechar as brechas na vida dele. Você e eu temos fraquezas, temos orgulho, todos nós temos vaidade. Todos nós, às vezes, nos damos ao luxo de achar que temos vontade. Mas nós temos um Deus que nos conhece e que está aqui nesta noite dizendo: é assim que eu quero que você viva, porque eu quero te honrar. Você vai reinar, amado. Você vai reinar. Deus quer apenas que você tire a sandália dos teus pés. Tira as sandálias dos teus pés. 2 Timóteo 2,14, nós encerramos. Recomenda estas coisas. Olha o que Paulo diz a Timóteo. Recomenda estas coisas. Dá testemunho solene a todos. Sabe o que é um testemunho solene? Tem um caráter cristão, Timóteo. Diante de Deus, diante de todos, perante Deus. Para que evitem contendas de palavras. Para que nada aproveitem, exceto para a subversão dos ouvintes. Sabe que Deus usou esta palavra para falar comigo? Sabe que eu como pastor, 12 anos, 10 anos como pastor, 12 anos de ministério, sempre tenho buscado no meu caráter, no meu procedimento. Eu disse aqui domingo. Só que eu fui muito dado em algumas coisas, brincadeiras. Algumas pessoas diziam assim: eu não sei quando o pastor está brincando ou falando a verdade. Algumas pessoas começaram a confundir e duvidar da minha credencial dada por Deus de profeta. Porque eu me envolvia numa coisa aqui, brincava ali, fazia aqui. Recomenda estas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam. Amados, eu mudei a minha vida por causa desta palavra profética. Não tenho vergonha de dizer. E quero que você, por causa desta palavra, mude também a tua vida. Para que ninguém tenha o que falar de você. Para que a vizinhança não tenha o que falar de você. Para que os irmãos não tenham o que falar de você. Exceto para a subversão dos ouvintes. Tem gente que acaba fazendo mal às pessoas. Eu termino dizendo: deixe a palavra de Deus transformar a sua vida. Se submeta à palavra. Você não vai se submeter a um homem, a um líder. Você vai se submeter a Deus e a sua palavra. E você vai reinar como você jamais reinou. Este será o ano em que em todos os cultos eu vou trazer um testemunho daquilo que Deus operou na sua vida. Nesta igreja, em 2014, só não vai testemunhar quem não se deixar ser transformado pela palavra. Se você não trouxer um testemunho aqui, todos saberão que você não se deixou ser transformado pela palavra. Porque aqueles que se deixarem ser transformados, vão reinar, vão perseverar e vão testemunhar as grandezas de Deus. Que assim seja, porque assim nos disse o Senhor nesta noite, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Diga obrigado, Jesus. Diga obrigado por esta palavra, Senhor. Reveja coisas aí, amado. Reveja. Arrepende-te. Vê onde você caiu. Vê em que cilada você entrou, que arapuca você entrou. Vê onde você caiu. Pastor, eu estava indo bem, minha vida estava indo bem. Doutor Maurício me ligou. Cícero estava com ele, testemunha. Pergunte para o Cícero se é verdade. Pergunte para ele. Agora eu estou assim, pergunte, testemunha. Deus está pondo testemunha. O irmão estava com o irmão Maurício.
quando a senhora foi lá e abençoou a vida dele. O que ela lhe disse, doutor? Eu não dizimava, perdi tudo. Semeei, Deus me honrou. Dá uma virada na tua vida. Dá uma virada na tua vida. Olha, tem gente que não serve para você não, viu? Falei para a pastora. Algumas figuras que estão ali no Facebook, posta bobagem, não sei o que, eu estou eliminando. Eu quero só abençoados no meu Facebook. Pastor, mas tem uns irmãozinhos lá que eu vou tirar também. Não, irmão você não vai tirar não. Irmão é irmão. Nós vamos viver junto a eternidade. Se você não consegue suportar um irmão aqui, você vai mandar lá para ele uma mensagem. Amado, modere, repreenda o sábio, ele te amará. Sabe, nós vamos nos afastar de pecadores. Nós vamos nos afastar dos maledicentes. Nós vamos nos afastar dos profanos. E vamos nos aproximar das pessoas que são de Deus. Está vendo o irmão errado? Ajuda. Está vendo o irmão tropeçar? Ajuda. Amado, nós vamos investir pesado na igreja este ano. A nossa capelania vai resgatar pessoas que saíram desta casa. Tem gente que saiu daqui brigado comigo, eu nem sei por que saiu e brigado comigo, se eu nunca briguei com ninguém. Agora tem gente, é tropeço, se afasta. Se afasta, amado. Muita gente na tua casa com muita conversinha. Você diz, vem aqui em casa mais não. Hã? Vem aqui em casa mais não. Pastor, eu vou perder o amigo. Amigo? Amigo é Deus, amigo sou eu que sou teu amigo. Amém? Tem alguém com medinho aí? Tenha medo não, amado. Tenha medo não. Deixa eu dar um sorriso, tem gente que acha que eu estou bravo. Eu não estou bravo, mas eu estou sério com Jesus. É que eu estou muito ocupado construindo uma obra grande. Estou muito ocupado trabalhando uma obra grande. Eu não quero ser pequeno. Se chegar na praça hoje e falar, conhece o pastor Ricardo, da Igreja Cristo Vive? Nunca ouvi falar. Conhece a Igreja Cristo Vive? É uma ali que era uma tenda ali no Cuca, agora... Não, é uma... muitos não vão saber. Eu não recebo isso. Eu não recebo isso. Essa igreja será uma igreja grande. Não para nós nos enchermos de vaidade, Lima. Não é para ter vaidade, não. É para que haja salvação. E que o nome de Deus seja honrado. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar a Deus. Você que não está fazendo nada na igreja, arruma uma coisa para você fazer aqui logo, viu, amado? Você que não está trabalhando, arruma um trabalho aqui na igreja para você fazer. Você é aposentado, teu salário está suficiente, está te abençoando, fica arrumando coisa para fazer não. Vem trabalhar na igreja. Vai entregar CD, vai evangelizar, vai trabalhar na igreja. Está aposentado, vai ficar se matando aí. Vai ganhar 200 conto a mais por mês, 300. Sendo que Jesus precisa de você e vai te dar muito mais do que isso. Esse ano você vai investir na sua vida espiritual. Pai amado e eterno, Deus Todo-Poderoso. Repreenda o sábio e ele te amará. Eu sei que muitas vezes esta palavra é dura. Eu sei que esta palavra às vezes machuca. Mas ela produz mudança. Leva o homem à reflexão, ao arrependimento. E nós queremos, Senhor Jesus. Queremos que este ano seja diferente.
Algumas pessoas começaram a andar na contramão, Senhor Jesus. Começaram a se esquecer da sua missão. Abandonaram o seu posto, o seu comando, o seu comandante. E começaram a se envolver mais com as questões deste mundo. Valorizar mais os prazeres do mundo do que a casa de Deus. E aqui nós estamos para dizer: nos arrependemos. Nos arrependemos do dia em que negamos a Ti para honrar o mundo. Nos arrependemos do dia em que deixamos de vir para a Tua casa para o nosso prazer numa praia, para o nosso prazer numa festa, para o nosso prazer na carne. Senhor, sabemos que há o dia tanto para um quanto para o outro. Mas jamais deixaremos de honrar o nosso chamado, a nossa missão como soldado de Cristo nesta terra. Meu Deus, que esta palavra continue transformando cada um de nós. Não queremos brincar. Homens e mulheres perderam a vida para que esta igreja estivesse aberta. Não podemos brincar com o sangue destas pessoas. Não podemos brincar com o sangue de Paulo, de Abraão. Não podemos brincar com o sangue de João. E não podemos brincar com o sangue do Cordeiro, com o sangue de Jesus, que foi derramado em favor de nós. Conduz esta igreja, Deus. Faz de nós a maior igreja desta cidade. Porque agora nós estamos entendendo a Tua visão, a visão celeste. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém.